Vamos para o Egito? Tomar um solzinho lá no Saara, nadar um pouquinho no Rio Nilo, ficar no meio daquelas guerras, aquele tumulto lá que tá rolando no Egito, ver o pessoal derrubar o presidente. E aí? Você conhece alguma coisa sobre o Egito? Ou tudo que você conhece daqueles filmes um pouco... Bom, você sabe aqueles filmes que tem múmia e tal, né? Você já viu filmes sobre o Egito? Já viu anime? Música? Bom, Egito é uma parte, né, está num território muito diferente. Por isso que é importante. Por isso que todo mundo fala do Egito. Por isso que nas escolas, nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, na Rússia, todo mundo fala do Egito. Porque o Egito está numa localização muito importante. Por quê? Porque é uma localização de passagem. Quem está na África e quer ir por terra para a Ásia, tem que passar pelo Egito. Quem está na Ásia, ali no Oriente Médio, e quer ir para a África, tem que passar pelo Egito. Então é um local que, querendo ou não, ele vai ligar dois continentes. E fora toda a riqueza da região. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa região, né? Não tem uma história universal sobre tudo isso, né? Mas vamos entender um pouquinho mais sobre esse nosso Egito. Beleza? Então vamos lá, navegantes. O Egito, como já te falei, está localizado no extremo nordeste da África. E nesse extremo nordeste da África, ele tem um motivo fundamental para as sociedades terem se instalado lá. Aliás, dando uma dica, não é só no Egito que isso acontece, mas alguns grandes rios ajudaram aqueles que se instalaram lá na pré-história a prosperarem. Então o rio Nilo, a dádiva do Egito, ajudou e muito para as sociedades que instalaram lá prosperarem. Por que será? Porque forneceu alimento, água, peixe. Porque forneceu transporte, né? Uma coisa fácil, né? Se transportar pelo rio. E algo muito legal, a adubação natural. Quer dizer o seguinte, olha só, em alguns momentos, como muitos rios, as águas transbordam as suas margens. Mas o rio Nilo é diferente. Sabe por quê? Não sei se você já ouviu falar. Lá nas montanhas, que você tem ao sul do rio Nilo, então, é uma região alta, né? As montanhas que ficam no sul do rio Nilo, elas têm gelo. Tem gelo lá no alto. E aí tem um momento que começa a degelar. O gelo, né? Seu estado sólido começa a entrar no estado líquido. E essas águas que vão para o rio Nilo, que fazem essa transbordação. A água vai ultrapassar as margens. E olha, o rio Nilo, imagina a quantidade de água do rio Nilo. Tem alguns locais no rio Nilo que você está numa margem, você olha e nem enxerga a outra margem, nem enxerga o outro lado. É uma sensação de mar. Imagina essa região com transbordamento. Muda muito, né? É muita coisa. Mais de 4 quilômetros da área transbordada. Então a área transborda. A água, ela vai e sai do rio. E aí vem uma fase chamada vazante, quando a água volta para o rio. A água está voltando. No que a água está voltando para o rio, ela vem trazendo detritos orgânicos. Ela vem trazendo animais que morreram, animais que ele matou, partes de animais, inseto, fezes, folha, madeira, detritos orgânicos. Vem trazendo humus. E sempre deposita na mesma região. Quer dizer o quê? Quer dizer que, olha só, vai acontecer a adubação natural. Isso é uma vantagem. Aduba, esse humus colocado nessa terra pelo próprio rio Nilo, pelas águas do rio Nilo, trarão uma fertilidade acima do que eles precisam. Então, durante muito tempo, os egípcios plantaram ali, naquela margem.
Só que começa a aumentar, crescer a quantidade de pessoas, começa a aumentar a densidade demográfica, começa a morar muito mais gente junto, e aí tem que plantar também nos períodos de cheia. Mas como você planta no período de cheia? No local que está transbordado. E aí que começa uma reinvenção de tudo. E aí os egípcios começaram a criar canais, que você levava a água para algum local, porque você ia transportar a terra adubada. Você pega a terra adubada, leva para onde não tem água. Aí tem um problema. Qual o problema? Não tem água. E aí você cria canais para a água chegar lá. Por que você pegou a terra adubada, que aconteceu nesse período de adubação natural? Porque você pega essa terra adubada, tira dali e coloca em outro lugar. Porque você vai ter que plantar também nos períodos da cheia. E aí então você começa a ter uma plantação, né? Em outros períodos. Beleza? Por que navegantes? Lembrando, porque começa a crescer e ter muito mais pessoas. Bom, essa aí é mais ou menos a característica geral, tá certo? Essa adubação natural fará com que o Egito tenha algumas características. Por exemplo, lá é uma sociedade do regadio. Historiadores, eles têm uns nomes, né? Sociedade do regadio é aquela que rega, entenderam? O Egito, assim como a Mesopotâmia, fazem parte... Aliás, a Mesopotâmia está ali perto, não está? Está pertinho, né? Aqui está o Egito no extremo nordeste, e aí você vê aqui, né, o Oriente Médio. Então, fazem parte de uma região chamada Crescente Fértil. E aí, para levar aquela água, para criar aqueles canais, eles desenvolveram um sistema de irrigação. E esse sistema de irrigação só funcionou graças a uma engenharia hidráulica. Legal, né? Bom, então, tudo isso devido à adubação natural. Beleza, navegantes? Beleza. Agora vamos lá. E aí o que vai acontecer? Ali no Egito, eles vão chamar, né, eles vão considerar que o modo de produção do Egito é o mesmo lá dos assírios. É o mesmo da Mesopotâmia. É um modo de produção asiático. Um modo de produção é mais ou menos o jeitão, a maneira pela qual uma sociedade se sustenta e se relaciona. Como que você hoje, para você entender modo de produção, se sustenta e se relaciona? É para obter o capital? Ah, então entendeu? O modo de produção agora é o capitalismo. E agora? Modo de produção asiático, quer dizer que eles se relacionavam, se sustentavam para obter asiáticos? Não, né? O nome asiático é porque começou na Ásia, lá na Mesopotâmia, Oriente Médio, Iraque. Mas o modo de produção asiático está dentro do modo de produção escravista, quer dizer que eles sustentavam a partir de escravo. Quanto mais escravo, maior a produção de alimentos. Quanto mais escravos, maior são mais obras, mais armas, mais navios, mais tudo. E por que não chama de modo de produção escravista e chama de modo de produção asiático? Pelo seguinte, porque você tem uma região onde o governante é considerado uma entidade. O governante é considerado um Deus. E este governante, então, ele tem pessoas que acreditam que ele é uma entidade. E essas pessoas vão fazer a servidão coletiva. Vão trabalhar, vão ser servos, mas de forma voluntária. É um servo voluntário. Por que o cara trabalha como servo voluntário? Porque ele acredita que o governante dele é uma entidade. Claro, eles não são a classe mais baixa do período. Porque é claro que tem aqueles que não acreditam nele, que ele é uma entidade. E aí, né, eles são os escravos, né, normais, regulares, apesar que geralmente o trabalho do escravo e do servo voluntário era muito parecido. Mas voltando, desculpa, não está com uma história, vai longe, vai longe. O modo de produção asiática, então, você entendeu? É quando
O governante é um Deus, é considerado um Deus. E aí, naquela sociedade, tem alguns que acreditam que ele é um Deus, esses são os servos voluntários, e tem alguns que não acreditam. Esses caras são escravos. Beleza? Entenderam? E a última coisa, quem começa com isso? São os assírios, lá na Mesopotâmia, no norte da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Navegantes, vamos para o próximo vídeo, que eu vou falar para vocês como isso começou.